de Curitiba, viu? Típica de Curitiba, não dá trégua, né? É isso aí. É Ó, já isso tem o aí. pessoal do pessoal da Odonto do Esporte já está entrando aí, ó. Tem o Dr. Christian, que ele é dentista do Cerro Porteño do Paraguai, tá aí com a gente. Ó, bacana. Meus amigos também estão por aqui, os esportistas lá do Espírito Santo entraram, o Edu, antes Que tinha entrado legal. o de Paraty, o Emerson, que está organizando o desafio do Pontal, lá no Rio de Janeiro, a galera toda tá aí. Isso aí. Então, ele conta aí, obrigada pelo convite. Quem te indicou foi o André, que eu também não conheço ainda pessoalmente. Ele também que é dentista, é esportista, tá lá na Itália, né? Tá num lugar ruim, feio, As fotinhas que ele competitivo. coloca lá, viu? É de dar inveja pra gente aqui, viu? Inveja Exatamente. boa. Inveja boa. Isso aí. E aí ele falou sobre a odontologia do esporte, indicou você, eu não tinha a mínima ideia. A única coisa que a gente sabe é aquela coisa que os jogadores de futebol e também o pessoal, né, que faz algum tipo de luta usa, mas até então ter a ver com uma especialidade é Isso. realmente uma novidade. Então, muito bacana. Estava fuçando lá no teu Instagram, vi que vocês tiveram uma conquista, eu acho que esse ano, né, que foi oficializada. É, Então, conta aí tudo pra gente. tá bom. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né? É muito legal a gente fazer esses projetos em parceria, onde a gente começa a mostrar um pouquinho da nossa área e como ela pode fazer a inserção e o quanto ela é importante para quem pratica esporte ou para quem é da área da saúde ou atua na área das ciências do esporte, né? Então, realmente, às vezes assim, esse teu espanto sobre a especialidade é o que acontece muitas vezes com os dentistas também, né? A nossa especialidade é muito nova, ela foi homologada pelo nosso conselho em 2015. Então já tem alguns anos, mas ainda muitos dentistas não conhecem a área, até pelo fato porque ela não faz parte do contexto da nossa graduação. Então, na nossa disciplina, nossas disciplinas da graduação de base, a gente tem contato com todas as áreas das outras especialidades, né? Mesmo que você não saia como especialista, você sabe fazer um diagnóstico. Se você não quiser atender, você consegue indicar ou contraindicar alguma área para o seu paciente. Agora, infelizmente, nós assim andamos pelo caminho contrário do que aconteceu com as outras especialidades da odontologia. Todas as áreas da odontologia começaram dentro da graduação e foram se formando, as pesquisas foram acontecendo até o momento que viraram uma especialidade dentro da odontologia. E a odontologia do esporte, ela se tornou especialidade antes de fazer parte desse contexto. Então, qual que é a nossa dificuldade hoje? O dentista se forma e ele não sabe nem o básico sobre a especialidade, né? Então você falou assim sobre os protetores bucais. E se eu te contar que a maioria dos dentistas se forma e não sabe contraindicar, indicar qual que é o melhor tipo de protetor bucal para cada modalidade esportiva. Ah, Então, com acho que esse é o certeza. desafio, esse é o desafio de toda a área nova, né? Então, a gente está passando por isso. É lógico que hoje tem muita informação, né? Então, hoje você falou, pô, entrei no Instagram. Então, hoje a gente tem muita informação boa, né? Nas mídias É, sociais também, informações ruins também, mas tem boas informações se você procura, né? As pessoas é que verdade. pesquisam, que gostam da área. Eu também acompanhei um pouquinho o projeto de vocês, muito legal, né? O que vocês como Obrigada. vocês atuam, né, a maneira que vocês se incentivam aí a prática do esporte também e essas intersecções que vocês fazem também com outras áreas, com outras modalidades esportivas. Eu acho que isso vai engrandecendo, né? A gente percebe que hoje o atleta, e a gente fala atleta, mas não é só o atleta, né? O praticante de atividade física, Exatamente. que também é um atleta, e a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de entender, pô, mas qual que é a diferença entre você praticar regularmente ou se tornar um atleta de alto rendimento? Às vezes a pessoa treina tanto quanto um atleta de alto rendimento, só tem resultados diferentes, né? Porque às vezes não é a proposta ali do treinamento ou periodização. Mas aí a gente começa a perceber que essas alterações metabólicas que ocorrem durante a atividade pode promover alterações dentro da boca também, né? E por Que isso que a especialidade ela foi conformada, né? e eu vou te explorar um pouquinho mais aí, porque isso daí é totalmente novidade, É. né? Que a gente sabe igual eu comentei, sobre as lutas, as coisas que são mais óbvias. Isso, Mas você chegou a isso. falar do triatlo, enfim, você já vai contar pra gente disso. Mas, Boa. Eli, a gente começou tagarelando aqui, mas conta um pouquinho de você. Ah, Quem é o legal. Eli?
Tá, quem é o Eli, né? E acho que era importante você falar um pouquinho sobre você também, até para o pessoal que é da nossa área aqui da odontologia te conhecer um pouquinho. Bom, mas eu sou dentista aí de formação, apaixonado pelos esportes de uma maneira geral, fui nadador, né, até a universidade, acabei participando de algumas competições, né, não tive grandes resultados, grande êxito, né, mas cheguei a treinar em alto rendimento, então eu sei o que que um atleta passa dentro da sua formação aí, né, e como funciona um treinamento, uma periodização. E eu Aham. sempre quis ser dentista, né? Então não sei se é porque durante a minha infância eu tive que ir para o consultório algumas vezes por causa de cárie, entre alguns outros probleminhas que eu tinha. Meu pai tinha um mercado de bairro assim, então eu vivia comendo bala, doce e tal. E a minha experiência com dentista não foi tão ruim, né? Eu gostava de ir no consultório, acabei gostando da profissão. Não tem ninguém na minha família que foi para a área da odontologia. E quando eu entrei na faculdade, eu sabia que era a profissão que eu queria seguir para dali para frente, mas eu ficava incomodado que até no meu trabalho de conclusão de curso eu procurei fazer uma pesquisa sobre a importância do cirurgião dentista dentro de uma equipe desportiva. E aí eu Olha, percebi que o dentista não fazia parte desse contexto, né? Tinha médico, fisioterapeuta, educador físico, profissionais de outras áreas da saúde, né? Isso me incomodou um pouquinho, né? E eu fiquei pensando, pô, mas por que será? Será que a odontologia não tem nenhuma importância? Ou será que a boca não faz parte desse corpo e sistemicamente não pode estar atrapalhando ou ajudando alguma coisa dentro desse treinamento ou dessas competições? Né? Isso me motivou muito a estar pesquisando sobre o tema, né? A estar vislumbrando essa nova área. Tanto que o curso que eu fiz para conhecer um pouquinho mais, para ver se realmente a odontologia tinha alguma ligação com as ciências do esporte, foi uma especialização de medicina e ciências do esporte. Então, eu estudei muita fisiologia, nutrição esportiva, a parte da fisioterapia do esporte. E aí eu comecei a vislumbrar que cada uma dessas áreas, a odontologia tinha sua inserção, de forma direta ou indireta. Foi aí que fiz meu mestrado, doutorado, escrevi 2 livros sobre o tema, né, e estou aí nessa área, hoje coordeno o departamento de odontologia aqui do Coritiba, de uma equipe de futebol, mas eu tive grandes experiências com vários atletas de diferentes modalidades esportivas. Então, isso é um pouquinho do que da minha pessoa e de como eu cheguei e estou aí nessa área da odontologia. que bacana. Você é ao contrário da maioria das crianças, né? Que eu lembro que o meu tio tinha que É, pegar e inventar caminhos alternativos para poder levar isso, no dentista, que a gente sempre lembra do lado ruim daquele barulhinho, né? isso, exatamente. Eu já tive uma experiência positiva. Agora você podia falar um pouquinho de você aí também, para o pessoal te conhecer, que eu estou vendo que tem muito dentista aí, viu? Não, eu sou nadadora desde criança, né? De formação eu sou engenheira, mas tive esporte aí sempre na minha vida. É, sempre trabalhei no mundo industrial, mas levando o Hum, esporte também para dentro da empresa. Eu consegui formar grupos de corrida, participei dos Jogos do Trabalhador, formava a galera lá para a gente poder fazer as competições pelos Jogos do SESI. E, e aí, depois da pandemia, eu resolvi também empreender por esse lado esportivo, né? Então, hoje eu falo que eu que sou legal. especialista em qualidade, que é a minha área de engenharia da qualidade, eu sempre trabalhei, e de conexões esportivas, porque o negócio foi crescendo, um Aham, indicando o outro, e eu fui fazendo alguns eventos, né, online, já fiz um presencial, junto até com a minha parceria com médicos atletas, trazendo galera para palestrar e falar justamente dessa interconexão, dessa conexão que tem o esporte com saúde, que médicos também precisam ser saudáveis e para isso o exercício é isso. remédio sim, que é o lema da minha parceria com médicos atletas. Então, assim, eu estou nesse mundo aí do esporte já desde criança, já tive minha fase de triatleta e hoje eu só estou correndo e estou nadando e alçando aí mais desafios mais longos em águas abertas, que eu gostei mais de Ah, nadar que em águas legal. abertas do que de nadar na piscina, né? Competir em piscina. Mas também, igual você, sempre atleta aí amadora Aham. e tem dado muito certo, né? Essa questão agora do esporte, de estar conversando com o pessoal e aos poucos aí ver o que eu posso oferecer para esse mercado amador que não tem tanta informação assim disponível como Uhum. o mercado profissional, né, Eli? E você Então, sabe, que esse é um ponto que eu acho que chama mais atenção, né?
A gente tem um mercado de trabalho, um nicho para quem atua dentro da área das ciências do esporte como um todo, que abrange todas as áreas da saúde e é carente de informação e de pessoas até capacitadas, direcionadas para atender esse público, né? Todo mundo que trabalha com alto rendimento acha assim, eu quero atender, no nosso caso aí que a gente foi nadador, eu gostaria de atender o Michael Phelps, né, um grande atleta profissional, mas a gente percebe que a grande maioria das pessoas que praticam uma atividade física e essa mudança de estilo de vida que as pessoas sofrem acaba fazendo com que essas pessoas tenham alterações metabólicas tão grandes quanto um atleta de alto rendimento, né, levando em consideração as devidas proporções. É isso que a gente percebe que essa população está desassistida, que ela começa a treinar ali como um hobby, fazer uma atividade mais lúdica, depois começa a gostar, começa a se empenhar, aí ele já começa a fazer uma dieta de acordo com o que os colegas fazem, aí ele já começa a ficar mais profissional, já vai no nutricionista, já pega um preparador físico, né, e aí vai agregando outros profissionais. Então, basicamente, o que a gente vê, o que se difere muito assim, né, do atleta de alto rendimento com relação ao acompanhamento desse praticante, é exatamente que o atleta de alto rendimento tem tudo isso mais à sua disposição, né? Isso dependendo da modalidade também pode variar um pouco, né? Às vezes tem essa questão financeira também, mas varia de acordo com isso. E o nosso maior nicho de trabalho não está dentro do alto rendimento, o nosso maior nicho de trabalho está com essa população, que são os praticantes que começam a desenvolver uma atividade e acabam se empenhando, às vezes, tanto quanto um atleta, e às vezes até mais, né? Porque a pessoa hoje, veja o próprio André, o Calabite, que está na Itália, né? Que a gente comentou. Pô, ele tem toda uma rotina de professor, de dentista e de atleta, né? Então, ele faz os treinamentos como um atleta profissional, ele faz suplementação, ele faz acompanhamento e ele trabalha ainda, né? Descansa e dorme, ele tem que encaixar essas atividades aí durante o seu dia a dia. Então, acho que esse é o nosso grande mercado de trabalho. E nesse mercado aí que a gente pode fazer essa diferença, com certeza. Bacana. Mas assim, o que causa na gente? Por exemplo, vamos pegar pela primeira modalidade, que é a natação, né? A natação, o que tem a ver? Você já teve algum atleta nadador que você teve? Conta aí pra gente. Para a gente então poder materializar um pouco, né? Porque para a gente que não é da área, simplesmente estamos ouvindo agora, o que você pode contar? Então, essa aí, a natação é uma área que eu gosto bastante, né? Mas aí a gente pode contextualizar de várias formas. Primeiro, assim, com relação, você comentou de duas áreas da natação, né? Dos esportes aquáticos em piscina e no mar também, águas abertas. Então, se você perceber na natação, o que a gente vê dentro da odontologia, que os atletas eles desenvolvem um cálculo, né, que é aquela junção de sais minerais ali que ficam atrás dos nossos dentes, que a gente vai fazer uma limpeza, às vezes no dentista, com uma coloração diferente, mais amarronzada, exatamente pelas substâncias que se encontram na piscina. Então, a substância de tratamento, do cloro, por exemplo, entre outras coisas que acabam fazendo parte dessa preservação aí da água, né, para manter aquela água naqueles níveis de pH. A gente percebe que existe mais frequência, inclusive, da formação desse cálculo em atletas da natação, então eles têm que fazer uma limpeza com mais frequência. Quando a gente tem essa formação de cálculo, a gente tem uma junção maior de bactérias ali nessa área também, né? E a gente sabe que hoje as bactérias da nossa boca, elas formam ácido lático de forma sistêmica dentro do nosso organismo. Algumas pesquisas já demonstram que pessoas que têm a doença periodontal ou a doença da gengiva, elas desenvolvem mais essa acidez lática de forma sistêmica. E aí, para quem é da área da educação física, né, sabe que liberação de ácido lático, né, com aumento muito alto, né, dentro da prática esportiva, pode determinar uma fadiga da musculatura de forma precoce. E você imagine que, às vezes, esse ácido lático não se forma apenas pela atividade física, mas ela pode ser acrescida por uma doença da boca. E se o nadador tem mais cálculo, ele pode ter essa proliferação de uma forma maior. É outra coisa, né? A gente hoje, na odontologia, a gente faz muito diagnóstico de respirador bucal. Aquela criança, né, que ali tem dificuldade de respirar pelo nariz porque tem uma deficiência de troca respiratória, né? E você sabia que essa criança que é respirador bucal, o adulto que é respirador bucal, porque não passou por um tratamento precoce lá durante a infância, né, ele pode ter queda de rendimento em atividades aeróbicas de alta intensidade.
Então, se você colocar lá as provas aquáticas externas, né, de mar, por exemplo, que são provas mais longas, se o atleta for um respirador bucal, né, provavelmente ele tem uma amígdala hipertrófica, uma adenoide hipertrófica que bloqueia essa passagem de ar de alguma forma, fisiologicamente. E aí ele não consegue fazer essa captação de oxigênio de forma adequada durante atividades aeróbicas de alta intensidade. Então o atleta ele pode ter queda de rendimento pelo simples fato de não conseguir trocar o oxigênio de forma adequada. Você imagina, eu estou conversando com você aqui, ó, eu estou trocando 5, 6 litros de oxigênio por minuto. Você imagina um atleta de alto rendimento ou um praticante de alto rendimento que tem que trocar de 50 a 70 litros de oxigênio por minuto. Né? Então, um bloqueio dessa passagem de ar vai impedir que ele troque de forma adequada. Então, uma pessoa que é respiradora bucal nunca vai ser um atleta de alto rendimento, um praticante de alto rendimento em atividade, em provas longas na natação. Né? Outra coisa que a gente atende muito no consultório de nadador, além dessa questão do cálculo, além dessa questão da síndrome, que tem um impacto direto nas provas mais longas, a gente percebe que esses atletas têm uma tendência a desenvolver mais problemas articulares. Né? Porque como que a gente respira na natação, né? Na piscina? Você vai lá, tira metade da boca lá para fora da água, você joga a tua mandíbula ali em direção para fora para você aumentar, né, mecanicamente a captação de oxigênio, né, e você faz esse movimento com muita frequência. Né? Você vai nadar, quantas vezes você respirou de cada lado? Então alguns atletas acabam desenvolvendo problemas articulares exatamente pelo esse deslocamento de mandíbula que ele faz de uma forma frequente. Né? E o cara da maratona aquática lá, de prova de mar, respira diferente? Totalmente diferente. E também pode trazer outros problemas articulares, porque ele não coloca só metade do rosto para fora, como na piscina. Ele tem que tirar, às vezes, lá, o rosto inteiro, né, para poder fazer essa captação de ar. Né? Então ele não mexe não só a articulação, como a região do esternocleidomastoide também. Então, essas são algumas das correlações que a gente tem só com o pessoal da natação. Nossa, só com a natação. Alguém aqui, a Nilce, se eu não me engano, ela é nadadora, ela já, quando você falou da piscina, ela já tinha se identificado. Ela... Aí, ó, tá vendo? Poxa, eu não sabia disso, é bem o meu caso. Aí, ó, que legal, não cheguei a ler o comentário. É outra coisa, assim, que até a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes o pH da água também pode trazer alterações dentro da nossa boca, né? Porque a gente fica em contato direto com a água, que nada sabe, que fica ali direto em contato com a água da piscina. E se esse pH for um pouco baixo, né, mais pro ácido, ele pode ajudar na desmineralização dos dentes também. Você imagine, eu, por exemplo, agora, lógico, o treinamento hoje é bem diferente do que a gente fazia alguns anos atrás, mas eu ficava nadando 3, 4 horas, né, ficava dentro de uma piscina por dia. Né? Hoje, talvez esse tempo de treinamento talvez tenha diminuído e até colocado outras atividades, né, nesse período de treinamento, como a musculação, entre outras atividades físicas também. Mas você imagina, 3, 4 horas dentro da água, né, em contato com essa água, que se tem um pH mais ácido, ele pode ajudar a acidificar o nosso meio bucal e, consequentemente, desmineralizar os nossos dentes. Nossa senhora, ó, todo dentista, mesmo sem especialidade, tinha que saber disso, né, para nos alertar, Exato. né, porque é uma coisa tão óbvia, entre aspas, né, para vocês, mas a gente, os educadores físicos, com certeza não tem ideia sobre isso, né? E até essa questão, quando você fala, né, a questão do ouvido, do maxilar, pô, isso aí de vez em quando a gente sente uma dorzinha, agora tem parado, mas eu sentia direto quando eu acordava, assim, uma dor, como se tivesse dor no ouvido, mexia tudo quanto é lado e nada, e vai no dentista ver se tem alguma coisa, não tem nada, pode ser alguma coisa só da movimentação da respiração. Exatamente, isso acontece com grande frequência, porque você está trabalhando o teu sistema estomatognático, que é essa região aqui, de uma forma mais acentuada do que uma pessoa que, por exemplo, não realiza uma atividade física. O que a gente fala muito na odontologia do esporte, o que a gente acaba percebendo, é que as pessoas hoje, em busca de uma melhor qualidade de vida, né, acabam fazendo um treinamento, melhorando a sua condição cardiorrespiratória e acabam tendo um bom desenvolvimento com relação à saúde, e a gente percebe que a pessoa apresenta uma saúde do corpo e uma boca doente. Né? Como assim? Um corpo saudável e uma boca doente? É porque exatamente essas alterações metabólicas acabam sobrecarregando a nossa boca. Pô,
Mas como assim? Você imagine que para qualquer atividade física, dois sistemas fazem parte da nossa área de estudo. O primeiro que é o digestivo, então a digestão começa pela boca. Então você imagina assim que você vai lá no nutricionista, no nutrólogo, e ele fala assim para você, ó, agora em vez de você fazer 3 refeições diárias, você vai fazer 7, né? E talvez vai ter que complementar alguma coisa ali durante o teu treinamento. Então aí a gente já está sobrecarregando mais esse sistema estomatognático. Você vai ter que mastigar mais, você tem que fazer produzir mais enzimas para fazer a digestão. E outro sistema que o dentista atua é o início do sistema respiratório. Então a gente já comentou um pouquinho sobre respirador bucal. Então se tem alguma coisa que está atrapalhando a troca respiratória, isso pode comprometer atletas que vão querer se direcionar mais para aquelas atividades aeróbicas. E aí você sabe que natação tem uma coisa interessante, né? Um dos exemplos que eu dou de respirador bucal da natação é o Michael Phelps. Né? E o pessoal fala assim, porra, mas você fala que o cara que respira pela boca tem queda de rendimento, e o teu exemplo é o Michael Phelps, que é o maior nadador do mundo, é o melhor atleta olímpico, né, de todos os últimos tempos. E é exatamente por isso que é importante você conhecer essa fisiologia do exercício, né? Porque o Michael Phelps, ele tem sim todas as características de um respirador bucal, né? Tem a face mais longa, né? Ele não tem vedamento labial, provavelmente o palato dele da boca é mais atrésico também, por causa da sua formação quando criança, ele teve que crescer dessa forma, porque ele não conseguia trocar o oxigênio de forma adequada. Mas, se você pegar as provas do Michael Phelps, são todas provas que têm muito mais características anaeróbicas do que aeróbicas. Sim. Então, o oxigênio que ele precisa é muito mais intramuscular do que o que ele realiza durante essas trocas. Se ele fosse nadar uma prova dos 1.500 na piscina ou uma maratona aquática, jamais ele seria campeão olímpico. Porque aí sim ele teria uma queda de rendimento, né? E um dos fatores que iriam limitar essa performance seria a questão respiratória mesmo. Então olha só como que é interessante, né? Interessante. Nossa, mas nunca a gente ia imaginar, agora até tô até lembrando, você falou, né, da boca, né, que quando não fecha direito. Aí eu tô lembrando de um primo meu que realmente tem essa característica. Olha, a Isso. gente nunca imaginar. E a corrida? Porque a corrida tem muita questão de impacto, né? Sim, e aí eu imagino a corrida também. A gente já atendi um atleta da maratona que eu tive que confeccionar um protetor bucal para ele. Daí o pessoal pensa assim, não, mas por quê? Ele tem mais chance de sofrer um trauma, pode cair, alguma coisa? Isso também pode vir a ocorrer. Mas no caso desse maratonista, ele reclamava de muitas cefaleias nessa região aqui lateral da cabeça, em região temporal. Né? E aí, quando eu comecei a fazer a anamnese, conversar com ele me relata que durante a corrida ele apresentava uma tensão muito grande. Então, normalmente, ele apertava muito os dentes. Então, você imagina os 42 quilômetros lá, ele correndo, batendo esses dentes um contra os outros e apertando essa musculatura da face. Né? Então, o temporal, que é esse músculo que fica aqui, onde ele relatava que sentia dor, é um músculo muito superficial. Então, o masseter, que é esse músculo mais forte aqui da região da bochecha, para ter fadiga ali, para você sentir alguma coisa, ele demora muito, porque é um músculo muito potente. Agora, o outro músculo que é ativo durante essa contração é esse aqui, que é um músculo bem fininho. Então, ele reclamava que sentia, aos finais dos treinamentos, ele tinha muita dor de cabeça. Então, o protetor que eu confeccionei para ele foi exatamente para que ele ficasse entre os dentes, para estar amortecendo esse apertamento. Então a gente sabe que quando a gente coloca alguma coisa entre os dentes, a gente diminui o trabalho da musculatura da face e, consequentemente, ele tem menos fadiga e a gente consegue diminuir essa cefaleia. Até essa é uma reportagem bem interessante do Rafael Nadal. O Rafael Nadal, ele comenta que também durante os treinos e durante as competições ele sente muita cefaleia. E também foi confeccionado um protetor bucal para ele exatamente para prevenir ali esse apertamento que ele faz, que acaba fadigando mais essa musculatura. Imagine tênis, às vezes ele fica lá 3, 4 horas jogando uma partida. E se você observar, tem outra coisa que acontece também. Os atletas, dependendo da modalidade, biomecanicamente, eles precisam contrair musculaturas da face para realizar o trabalho biomecânico do movimento. Se você pegar lá o tenista, por exemplo, o Rafael Nadal, toda batida de bola, ele está fazendo careta, né? E isso não é à toa, porque ele precisa contrair essa musculatura da face para recrutar as cadeias musculares superiores para realizar o trabalho biomecânico do movimento.
É lógico que na corrida, o atleta dos 42 quilômetros, ele vai contrair um pouco menos, porque o recrutamento da atividade é um pouco diferente, mas tem uma sincronia maior, né, de passada, é um movimento mais repetitivo, diferente do tênis, que é muito dinâmico. Mas se você observar, né, quando a gente fala assim que os atletas eles apresentam hoje um envelhecimento precoce dentário, exatamente porque eles apertam mais os dentes, eles contraem mais a musculatura da face. Se você observar, a atleta tem uma tendência a ter um envelhecimento facial maior também, né, por causa que ele contrai muito essa musculatura, então ele tem mais marcas de expressão, por exemplo. Até o pessoal hoje, muito da harmonização orofacial, né, vamos fazer botox para tirar a linha de expressão e tal. Né, então o atleta ele tem uma tendência a que esse produto dure menos também dentro do seu tratamento de harmonização. Por quê? Porque ele contrai demais a musculatura. Olha aí, amigos atletas e esportistas, vou recomendar muito essa live aqui, porque a gente não tem ideia. Igual você falou, os dentistas não têm Exatamente. ideia como que a gente, réis mortais esportistas, vai Isso. imaginar isso. Igual a gente falou no começo, né? A gente tem que se preocupar com... Vai ficando mais, entre aspas, profissional, mas você quer ter alto rendimento, você descobre que existe nutrólogo, daí você tem que ir na nutricionista, aí você tem Isso. milhões de coisas que, nossa, eu não imaginava. Ó, acabou de entrar minha amiga, luso brasileira aqui, Mayra Santos, direto de Portugal. Mayra, depois você Ah, que revê legal. a live e o que ele falou sobre natação e as consequências fisiológicas para o nosso corpo, só pensando na dentição, posso falar assim? Na forma Pode, pode. de... Pode sim. Aham, com certeza. Olha, muito legal. Entrou também, não sei se está por aqui ainda, a minha técnica de natação, a Mirella, um outro professor de educação física, o Mário, e que é muito bacana também. Mayra, você não imagina, vai mais recorrente ao dentista. A gente está falando aqui sobre odontologia do esporte. Muito legal. Então, já que aproveitou aí, os treinadores estão aí, eu vou aproveitar para fazer mais um comentário e buscar mais uma informação que é importante para qualquer pessoa que faz atividade física com relação à odontologia. Então, você imagine assim que hoje tem algumas pesquisas já que demonstram que atletas que apresentam algum problema bucal, algum processo inflamatório, ele pode ter uma dificuldade maior na reparação da musculatura esquelética. Então, você imagine lá que o atleta, o que acontece com o atleta? Ele gera microlesões todos os dias, né, durante os treinamentos, dependendo da modalidade mais, dependendo menos, dependendo do esforço que ele faz. Mas essas microlesões acontecem de forma fisiológica controlada de acordo com a periodização, a força que você vai estar colocando. E as pesquisas demonstram que as bactérias na nossa boca, elas podem entrar na nossa corrente circulatória e ter uma predição a essas áreas inflamatórias. Então elas vão se localizar próximas a essas áreas mais inflamadas, né, ocasionadas pela atividade física, e elas podem impedir a formação de algumas proteínas que inclusive são importantes na hipertrofia da nossa musculatura. Né? Clinicamente, o que acontece? É aquele atleta lá que às vezes se lesiona, tem uma lesão lá, por exemplo, de adutor de coxa, e aí ele faz todo um trabalho de fortalecimento, faz fisioterapia, fortalecimento, ele vai lá, volta para campo, dá o primeiro pique e rompe de novo. Né? E aí não se entende o que está acontecendo. E às vezes o que a gente vê na nossa literatura é que os processos inflamatórios da boca, eles fazem com que as fibras musculares apresentam um diâmetro menor. E por isso que às vezes ele volta para campo com um diâmetro de coxa maior que ele tinha antes da lesão. Tinha 60, agora está com 62 de coxa, só que com qualidade muito ruim. Né? Então, hoje a gente sabe que qualquer desequilíbrio dentro dessa cadeia inflamatória pode impedir a formação da musculatura de uma forma adequada. Por isso que o atleta ele tem que cuidar muito da sua saúde bucal. Né? Até porque tem muitos problemas que acontecem na nossa boca que a gente fala que são problemas silenciosos. Que às vezes o paciente ele não está sentindo dor, né, porque é uma doença crônica, às vezes é uma doença periodontal da gengiva, que ele tem ali um pouco de placa, um pouquinho de sangramento, mas como ele não sente dor, né, a ponto de ele assim, opa, vou ter que correr lá no dentista para tratar, ele acaba acumulando essas bactérias e essas bactérias fazem parte desse contexto sistêmico. Né? Às vezes aparecem cistos também em região de mandíbula, que aí o paciente tem lá, é crônico, então ele acaba não sentindo, e o atleta tem outro problema, porque o atleta já está acostumado a sentir dor, então dor faz parte do seu dia a dia, então aquilo ali às vezes é só mais um incômodo, como acontece com toda a sua outra musculatura, e ele acaba não procurando ajuda. Né? Só que hoje a gente tem várias comprovações e artigos que mostram, né, essa deficiência de reparo
em decorrência, né, desses processos que acontecem na nossa boca. Eu falo assim, né, atleta, pô, tem que cuidar do seu corpo, porque é instrumento de trabalho. Eu, como dentista, é o meu conhecimento, minha parte técnica, eu mesmo estiver um pouquinho fora do peso ou não estiver em forma, eu consigo fazer trabalhar na minha profissão. Agora, o atleta depende do seu corpo, que é o seu instrumento de trabalho. E você tem que manter esse corpo no maior equilíbrio possível, né, com relação a essa homeostase que a gente tem dentro nessa função metabólica. Nossa, realmente incrível como a Mayra colocou aqui. Eu até já estou começando a poder justificar uma dor que eu estou sentindo na lombar. Aí, ó. Aí vou começar a imaginar um monte de coisa, mas é muito legal. Eli, mas e o pessoal o que a gente conhece, né? O pessoal do basquete, luta. Isso daí, como que é? Como chama mesmo? Sumiu O protetor bucal. o protetor bucal que eles usam é feito por dentista ou existe no mercado? Porque antes de falar com você, para mim é coisa de prateleira ou alguma empresa que Isso. faz, mas nada que um dentista tenha desenvolvido. Como que é isso? Então, na verdade, existem os dois tipos. Realmente, se você for numa loja de artigo esportivo, você consegue comprar um protetor bucal. Mas olha só que interessante, né? Quando a gente relaciona o protetor com a fisiologia. Tem pesquisa e vários artigos que demonstram que em teste de ergospirometria, então o que eles fizeram? Colocaram esses protetores de loja de artigo esportivo, são protetores pré-fabricados. Então tem o tamanho padrão, você vai lá, esquenta ele na água quente e vai modelando, né? Então ele não tem uma adaptação adequada, né? Cada um tem o tamanho de uma boca diferente, então nunca vai se adaptar de uma forma, né, como acontece com os protetores individualizados. E olha só o que os trabalhos relatam. Protetores podem diminuir atividades aeróbicas de alta intensidade, o VO2 máximo em até 30%. Então você imagina que às vezes aquele atleta ele está tendo uma queda de rendimento, não porque ele deixou de treinar, não porque ele não comeu direito, mas pelo simples fato que ele usa um aparato dentro da boca que atrapalha a troca respiratória. Né? E até 30% é muita coisa, né? Então, esse é um dos Sim. tipos de protetores bucais que a gente tem horror dentro da odontologia do esporte, né? Porque ele pode aumentar a chance de fraturas de mandíbula, inclusive, porque o atleta faz a automodelagem, ele tem um contato prematuro aqui atrás, você pode ver, quem usa esse protetor fica assim, ó, com a boca aberta. Quando você fica com a boca aberta, você gira a mandíbula em direção à base do crânio, tomou impacto aqui na região do mento, esse impacto é levado para essa área, a chance de fratura de mandíbula aumenta. Né? Já os protetores que todos os atletas deveriam utilizar, que são os protetores individualizados, o atleta vai até o consultório do dentista, o dentista faz um modelo, faz uma moldagem, e sobre essa moldagem é construído o protetor bucal. Então ele tem uma boa adaptação. Os mesmos testes ergospirométricos mostram que esse protetor não diminui troca gasosa, então é perfeito, não vai trazer uma queda de rendimento para os atletas nessas atividades aeróbicas, que é o que a gente preconiza. Né? Mas hoje ainda, 90% dos atletas que usam protetor bucal usam esses protetores bucais de loja de artigo esportivo, né? Porque vai lá, é mais fácil comprar, né? Tem mais acesso, né? Tem poucos dentistas ainda que trabalham com os protetores bucais. Sim. E hoje o protetor bucal a gente pode, igual você falou, a gente pode indicar qualquer modalidade esportiva. Então é para o cara da natação, tem uma função, para o cara do tênis, como o nadador, tem outra função, para o cara da maratona tem outra função, e as pessoas às vezes acham que protetor bucal é tudo igual. Então aquele cara do Vale Tudo, que usa um protetor lá bem espesso, vai ser igual ao meu protetor da corrida, que vai ser igual ao meu protetor de jogador de futebol? Não. Para cada modalidade, a gente tem que construir esse protetor de uma forma individualizada, né? Porque tem características que eu preciso que esse protetor apresente para cada modalidade. Por exemplo, no Vale Tudo, cara, se tiver um protetor mais espesso ali, ele tiver um pouco de dificuldade de falar, para ele não tem problema, ele não se comunica durante a luta. Agora, ir pro cara do basquete, pro cara do handebol, por exemplo, do futebol, que fala com seus parceiros durante a atividade, se eu coloco um protetor que tem uma camada muito espessa ali na região de palato, eu mudo totalmente a fondação dele, e aí ele não consegue se comunicar direito. Como é que vai fazer? Então, eu tenho que fazer um recorte diferente para esses atletas, para que se adeque ali à função que ele tem durante a atividade. Tá? E aí o pessoal fala assim, pô, mas protetor bucal, mas nunca vai acontecer um trauma. Traumas vários acontecem com grande frequência em qualquer tipo de modalidade física. Isso não sou eu que estou falando, isso é a literatura que me diz, né? Que qualquer pessoa que pratica uma atividade física,
dentro dos tem 30% mais chance de sofrer um trauma dentário ou orofacial. Poxa vida, um banho de conhecimento aqui para a gente fica até perdida, porque como que a gente faz? Ele, igual você mesmo trouxe, né? Muitos dentistas não conhecem, com Isso. certeza, ah, né? Talvez as grandes cidades, ou não sei aí como que tá, se foi, começou com você aí em Curitiba, como que... E isso, a gente teve, eu montei o primeiro curso de especialização do Brasil, antes mesmo do reconhecimento do Conselho Federal de Odontologia. Montei o primeiro curso em 2011, formei 4 turmas de especialistas, em 2015 ele foi homologado, mas hoje assim, a gente tem poucos, a gente tem 31 dentistas e especialistas reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia. no Mas assim, Brasil? como a área é muito pequena ainda, eu acabo conhecendo a grande maioria dos especialistas. Então, se o pessoal precisar de um dentista especialista na área, pô, depois manda um direct lá que eu consigo indicar alguém aí da região para fazer o atendimento. Mas graças a Deus a nossa área vem crescendo bastante, né? Até pela essa demanda de pacientes, até pelo conhecimento mesmo, pela falta de conhecimento, que agora a gente está passando a comunicar mais e as pessoas estão vendo aí dessa importância, né? Então, fique tranquilo aí que vai ter um dentista para te atender, né? A gente está preparando novos profissionais para atender essa demanda de pacientes aí também. Que legal. Ó, o Daniel falando aqui, ó, um dia veremos todos os atletas de futebol usarem protetor bucal. E aí você sabe que isso aí é uma dificuldade que a gente tem, mas é uma luta nossa, né? Assim como um todo, porque o atleta do futebol pensa assim, eu não uso protetor porque no futebol não tem trauma. Eu atendo mais trauma dentário dos atletas do futebol do que os atletas que eu tenho como pacientes do Vale Tudo, por exemplo. Porque o atleta de luta, ele está preparado para receber essa força de impacto. Então lá, mesmo ele sem Aham. protetor, ele vai colocar uma mão na frente para se proteger, vai tirar o rosto para que não atinja aquele golpe em cheio ali na região. Agora, o atleta do futebol está correndo em direção à bola, de repente sobra um cotovelo, sobra um joelho, e ele não está pronto para receber essa força de impacto, por isso que as Sim. consequências são muito maiores. E aí tem um problema também, né? No futebol, o protetor bucal não é obrigatório. Então, assim, você tem que criar outro tipo de cultura e informação também. Você tem que É. mostrar para aquele atleta que é importante, você tem que introduzir aquele protetor. Por isso que eu falo assim, né? O ideal é que a gente faça assim como acontece com a higiene da boca. Então, a criança que começa lá a brincar com a escovinha de dente, começa a escovar os dentes desde pequeno, cria um hábito e uma rotina. E eu sempre falo, quanto antes a gente inserir o uso do protetor bucal nos atletas, é muito melhor. Porque uma criança que usa um protetor bucal, com toda certeza, vai ser um atleta adulto que vai utilizar com muito mais tranquilidade. Então a gente tem que começar a criar o hábito. Aqui no Curitiba, alguns atletas do profissional já começaram a usar o protetor bucal, né, mas é todo um trabalho de informação. Começo de Aham. pré-temporada, avaliação, já dá uma palestra para eles. Toda hora que você faz uma avaliação no consultório, você mostra a importância. Você confecciona um protetor adequado para a modalidade, ele coloca na boca, ele vê que, né, não é aquele bicho de sete cabeças, que ele consegue treinar, que ele consegue jogar, e aí outros atletas começam a ver um jogando, aí vai chamando um outro, e a gente vai fazendo um trabalho informativo de forma direta, né, todos os dias que a gente tem contato com esses atletas. Eu chego lá no CT, cobro dos atletas que pediram, pô, e aí, pediu para fazer o protetor, vamos utilizar, como é que está a adaptação, tal, né, vou conversando com os outros, e a gente vai fazendo esse trabalho individualmente. Então, acho que Sim. essa é a grande ideia e o movimento, né, para que a gente consiga fazer a introdução desse aparato, que é o único aparato da odontologia que é capaz de minimizar as consequências dessas forças de impacto. Bacana. Dar um recadinho para o Léo aqui, que é outro professor de natação que entrou agora. Ó, Léo, depois você vê o início da live, como ele falou que a natação pode impactar muito a nossa questão dentária na natação também, né? Aliás, em todos os esportes, como ele está explicando aqui. Ô Isso Eli, aí. e ciclista? Você já atendeu algum ciclista? Eu Porque. já atendi. Já atendi Ah, ciclista. Ciclista, assim, tem um outro problema, assim, né? Vamos falar do triatlon um pouquinho, que daí a gente já entra no ciclismo. O pessoal do triatlon fala assim, pô, doutor, mas ninguém usa protetor bucal lá, mas será que acontece muito trauma? Eu também migrei, né, da natação de piscina, aí tive algumas experiências com águas abertas também, e algumas maratonas aquáticas, de menor distância, 3, 5 quilômetros. E aí, primeira prova minha da natação lá, né?
Não cheguei a fazer um triatlon, mas a saída do triatlon acredito que é muito próximo ao que acontece numa saída em maratona aquática. Pô, primeira prova que eu fui participar da maratona aquática lá, tomei chute e soco de todo mundo, eu acho, né? E no começo eu ficava preocupado em acertar alguém lá, mas depois eu vi, pô, aí eu não vou nem sair do lugar se eu ficar parando para pedir desculpa aqui para os outros, né? Então, acontece muito trauma durante essas etapas, durante a natação, e aí você imagina, depois vai para a bicicleta. E aí o ciclismo, né, tem várias particularidades. Tem alguns atletas que eu já confeccionei protetores por causa de apertamento, muita atenção que eles fazem lá quando fazem muita força, principalmente em subida, tem uma tendência a apertar mais ainda os seus dentes, essa musculatura. Então, esses atletas têm muitos desgastes dentários, né? O triatleta ele tem uma alimentação que, assim, se você olhar, o cara come 7, 8 vezes durante o dia. Então, o atleta do triatlon ele tem uma tendência, inclusive, a desenvolver mais cárie. Né? Como assim? Não, porque ele não tem tempo para neutralizar o pH. Ele está sempre comendo, sempre mantendo aquele pH ácido. Aí, de repente, ele toma um Gatorade, que é um repositor de sais minerais. Aí, de repente, ele come um carboidrato da forma de gel, que é aquele pior carboidrato que tem para o dentista, que gruda nos dentes. Durante a atividade... Durante a atividade física tem outro porém também, né? A gente diminui o fluxo de saliva, a nossa saliva fica mais viscosa. Eu não sei se vocês perceberam, os atletas que estão aí assistindo a live, quando você vai repor aquele gel de carboidrato, né, durante uma corrida, por exemplo, você coloca aquele troço na boca, você fica aquele troço do começo até o final da prova, porque você não consegue deglutir, né? Porque você não tem saliva suficiente. Começa a perceber isso. E aquele troço fica grudado nos dentes. Então você diminui o pH, né, você tem bactéria na tua boca, você alimenta essas bactérias com um monte de carboidrato ali, a lá vão ter para você conseguir o teu fator energético, e a chance de desenvolvimento da doença cárie é muito comum, né? Além desses desgastes que acontecem por causa desse pH muito diminuído. E no ciclismo tem essa particularidade, eu acho melhor ficar no sofá. No ciclismo tem essa particularidade também, além dos apertamentos dentários, né, os traumas quando ocorrem, ele tem uma gravidade muito alta, né? Porque eles estão em alta velocidade, normalmente usam o capacete para se proteger, mas o capacete ele protege a região ali da cabeça, mas a região da face não. Então o para-choque normalmente do ciclista é o nariz primeiro e depois a boca. O nariz porque está mais projetado, né? E depois a boca. Então quando acontece o trauma, normalmente eles andam muito juntos ali, né? Quando um cai, às vezes 4, 5, 6 caindo ao mesmo tempo. E às vezes eles não conseguem se proteger, né? Tem a questão da pedaleira também, que às vezes ele dificulta um pouquinho, né? Que você sai ali da bicicleta para tentar se proteger e as coisas acontecem muito rápido, né? E com muita força. Você imagine, você pedalando lá a 60, 70, 80 km por hora, né? Dependendo do local que você está pedalando, você pode chegar a essa velocidade. E quando acontece com trauma, esses traumas, o estrago é grande, né? Por isso que você tem sim que utilizar o protetor bucal para fazer o ciclismo, até para você nadar também, mas tem que ser um protetor específico, né? Exatamente para não te atrapalhar a troca respiratória, para que ele seja extremamente confortável, né? Para você fazer essa atividade. Se você acompanhar aí o André, que conversou com a Ali, o André foi lá para o X-Terra com um protetor bucal, né? E ele, mais do que qualquer um, tem que usar, né? Além de atleta, ele é dentista, né? então ele mais do Ele usa nas 3 modalidades? Ele vai usar nas 3 modalidades, exatamente. A gente confeccionou um protetor exatamente para ele usar nas 3 modalidades, né? Então, e só é um protetor específico para a modalidade, né? Um protetor mais confortável, exatamente para não atrapalhar essas questões aí fisiológicas que a gente acabou comentando. Mas é tudo questão de hábito. É questão de hábitos, é super interessante mesmo. Você trabalha com o pessoal Tem um pessoal da luta profissional que eu conheci aí em Curitiba, Muay Thai e boxe. Se eles não te conhecerem, eu vou falar, porque, pô, eles vão lá para antes da guerra, estavam indo lá para a Rússia, né? Mas eles são profissionais e eu lembro o protetor bucal, acho que desses que você falou, né? Prateleira. Isso. Exatamente. E você imagine assim, né? Que como a gente deve avaliar, até para confeccionar um protetor, o paciente de uma forma individualizada. O pessoal de Vale Tudo, por exemplo, do Muay Thai, a primeira coisa que eu pergunto, né? Qual que é a modalidade que você pratica? Ah, é Muay Thai, é Vale Tudo. A segunda pergunta, qual que é o peso que você luta? Qual que é a categoria de peso? Ele fica assim, então, o que tem a ver o protetor bucal meu com a categoria de peso? Tem a ver que quanto mais pesado o atleta, mais força ele gera durante o golpe. Isso aí nem é odontologia que fala, isso é física, né?
que a força lá, o pessoal de biológica não gosta muito de física, por isso que eu escolhi o biológica, mas tem lá no pré-vestibular, você lembra lá, né, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, quanto mais pesado o atleta, mais força se gera, né? Ou quanto mais ele acelera ali o golpe, mais força se gera também. Por isso que na bicicleta a força de impacto é muito alta, porque você tem uma aceleração grande, né? Levando aquele peso lá do atleta. E na luta também isso não é diferente. Então, para atletas de pesos pesados, por exemplo, mais de 100 quilos, a gente faz um protetor com uma espessura maior, né? Uma espessura maior exatamente porque a gente sabe que o golpe que vem, tanto que se você levantar lá o número de nocautes que acontecem com os pesos pesados, é muito maior do que o nocaute que acontece com lutadores peso leve, né? Porque a força gerada acaba sendo muito maior. Ah, o pessoal de Gente, Curitiba eu super. conheço bastante de luta, viu? Eu já fiz algumas lives com eles, como que é o nome? Tem o Johnny Tai, o Jonathan Diniz, não, o Johnny Diniz, Ah, o não, Johnny, é o Jonathan o Johnny é do Diniz, Muay o Thai. Jonathan, o Aham. maloqueiro, e Ah, eu conheço eles de nome. você conhece de nome? Então, quando eu Conheço estava sim. aí, eu fui conhecer o CT deles lá, Santa Fé, mas Ah, vou que dar um legal. toque para eles, vou dar um toque para eles, porque é muito bacana e para eles é super importante. Quem sabe aí eles ganham, né? Igual você Com falou, tem toda a certeza. questão respiratória também, né? Com E eles que são certeza. profissionais, de É certo, isso. acho que não deve ser personalizado o protetor bucal, não, porque se você conhece quase todos os dentistas que já fizeram especialização, você aí de Curitiba, só conhece eles de nome, mas não fez protetor para eles, vou falar com eles, sim. Isso, conversa com eles. Hoje já tem, assim, dentro da nossa área, já tem algumas outras empresas que trabalham com protetores personalizados também, né? Ah, Então, graças a Deus, ele vem crescendo bastante essa área. E até eu falo assim, né, que o protetor bucal é que, como a gente começou a conversar, é que as pessoas relacionam com a odontologia do esporte. Mas isso é muito bom, né? Porque naquele momento que o atleta vai lá confeccionar um protetor, vai fazer a moldagem, é o momento que o dentista tem exatamente para estar explicando para ele a importância dessa saúde bucal, né? Eu falo assim, brinco com meus alunos, o que adianta lá um nutricionista ou um nutrólogo passar toda aquela quantidade de suplementação se às vezes o atleta não tem dente e não consegue mastigar direito? Ou se tem os dentes não mastiga direito, né? Então assim, ó, pô, se não mastigar direito, os alimentos vão entrar em pedaços maiores lá no nosso estômago e você tem que liberar suco gástrico para digerir. Só que quando chega no intestino, você não consegue absorver, né? Então não adianta você suplementar, comer tudo aquilo que o teu nutricionista está pedindo, se você não faz isso da forma adequada, porque o alimento vai chegar no intestino, não vai ser absorvido, e depois vai faltar energia para você durante a prova também. Então, isso que eu falo, ó, sistema digestivo começa na boca, né? E o processo de mastigação é tão importante quanto o processo de digestão, né? Alimentos bem mastigados são melhores digeridos e são melhores absorvidos também pelo nosso organismo. gente do céu, na minha próxima estada aí eu tenho que te conhecer com uma consulta marcada já. Aí, ó. Ó, eu sou o único especialista aqui do Paraná em odontologia do esporte, viu? Tem alguns alunos meus se formando aí, graças a Deus, vão poder me ajudar bastante aqui. Ah, que legal, que bacana. E o André não quis estudar, não quis ir para a especialização também, não? Então, você sabe que o André, eu acho que você conversou com ele virou atleta depois de 42 anos, né? É E ele verdade. já tinha toda uma formação acadêmica dentro da área da prótese, né? E eu acho que ele chegou É na verdade. odontologia do esporte exatamente pelo fato de ele ter se tornado atleta. E eu até fiz uma Olha, conversa com ele, e aí ele comenta comigo assim, pô, cara, eu comecei a perceber várias coisas que aconteciam comigo que, cara, eu não sabia. E aí eu comecei a perceber que meus dentes lá apresentavam um cálculo de uma cor diferente, eu comecei a perceber, né, que às vezes eu tinha algumas deficiências e aí ele mesmo sendo dentista, ele demorou um pouco para fazer essa sincronização, né? Mas, é. mas isso foi muito interessante, assim, sabe? Isso acontece com a grande maioria dos dentistas, assim, também. E aí, assim, o que acontece com os dentistas é exatamente o que eu estou conversando com você. Eu começo a falar as coisas assim, aí assim, nossa, mas
eu já passei por isso, não imaginava que isso poderia estar acontecendo, né? Exatamente porque a gente não tem na nossa formação, né? Mas eu acho que o André, ele não quis ir para a área da odontologia do esporte porque ele já se estabeleceu bem dentro da área da parte da prótese, ele já é professor acadêmico, é professor da Universidade aqui de Curitiba, da Federal também, então ele já tinha estipulado a especialidade dele e ela surgiu muito tempo depois também, né? Nossa, mas você está falando aí, eu estou lembrando meus amigos nadadores ou triatletas, dentistas. Tudo bem que é Isso, importante para todos, mas os dentistas, depois que eu salvo essa live, depois eu vou jogar no YouTube, ele. joga Aí lá, com certeza. eu vou encaminhar para eles assim, individualmente no Zap, porque é interessante, né? Isso. Como Aham. atletas e principalmente pela área deles, para eles saberem desse Isso, cenário todo até, que é, existe, né? até, até orientar os pacientes também, né? Às vezes a gente da odontologia, a gente não percebe que a gente atende atleta no consultório todo dia. Ah, porque não é o Ronaldinho que está indo no meu consultório. Pô, mas é o cara que joga bola 3, 4 vezes por semana, que tem um acompanhamento nutricional, que às vezes tem consequências metabólicas tão graves e que não tem acompanhamento. E às vezes o dentista está lá restaurando, daí tem cárie de novo e não sabe por que está acontecendo. Mas quando você vai olhar o diário alimentar do cara, pô, olha o tanto de carboidrato que o cara come, olha a atividade que ele faz, olha como ele suprime ali as glândulas salivares, né, durante esse processo. A atividade física, tem alguns artigos que mostram, inclusive, que a gente começa a liberar corpos cetônicos em atividades aeróbicas de longa duração. E esses corpos cetônicos, eles diminuem o pH da nossa boca também. Tem uma pesquisa que mostra lá que os atletas da maratona, ao final de prova, apresentam uma halitose muito próxima ao paciente diabético, né, principalmente em decorrência dessa quebra glicêmica que eles realizam durante toda a prova. Então, se imagine que essas alterações metabólicas estão tudo ali, né, dentro da boca. Nossa Senhora, e eu sou atleta de longa distância. Aí, ó, aí tem que ir no dentista lá para se cuidar um pouquinho. Então, o que a gente percebe bastante, assim, ó, hoje, pessoal, CrossFit, que está muito na moda, cara, o pessoal do CrossFit aperta demais os dentes, e apertam tanto que tem muitos desgastes dentários por causa das atividades isométricas que eles realizam. Então, pode ver, vai levar fazer o LPO lá, do CrossFit, vai apertar os dentes, né, normal, você tem que contrair a musculatura, recontrair outras musculaturas para fazer o trabalho biomecânico do movimento. E toda essa parafunção, daí eu pensei, pô, e essa parafunção que a gente faz durante a atividade física é muito maior do que aquele bruxismo que o dentista falou que você faz lá durante a noite. Tá? O apertamento noturno que a gente faz, que o dentista recomenda que você use uma plaquinha lá para dormir, é muito menor quando você compara uma parafunção que você realiza durante a atividade física. Então o apertamento é muito mais forte. Tanto é que tem vários relatos na literatura de atletas levantadores de peso que fraturam os dentes durante o levantamento do peso, porque eles apertam tanto, tem tanta força que chega a fraturar os dentes, e ainda mais dentes posteriores, que são os dentes mais fortes que a gente tem hoje, né, dentro da nossa boca, chega a se fraturar por causa desse apertamento, né? Nossa, a plaquinha eu abandonei, não sei por quê, chegou um momento, mas faz um tempão, mas eu acordava sempre né, com a mandíbula tudo dolorido, né? Daí eu tava usando, depois Isso, que aí sumiu, mas é, enfim, preciso voltar ao dentista. é isso aí. É, muito legal, ele, olha, parabéns aí pelo. Opa, deu uma travadinha aqui. Ele. Tocou meu telefone aqui, já desliguei, acho que deu uma interrupçãozinha. E aí Deu uma a gente não percebe que a gente tem o dente mais desgastado por causa desses apertamentos, a gente não consegue ver que a gente tem mais desmineralização, o que acontece muito, hipersensibilidade, os dentes ficam mais sensíveis, e aí você não entende por que isso está acontecendo. Eu falei, ué, antes eu não tinha isso, por que está acontecendo isso? E às vezes você está desmineralizando ali os seus dentes. Deixa eu desligar aqui, estão tentando me ligar aqui. Aí, tá me escutando, Ali? tô escutando agora. Então, aí você acaba desgastando mais os seus dentes exatamente por causa de todo esse processo, porque se teu pH está muito baixo e você não tem tempo de neutralizar esse pH, né? Então, e aí você tem mais sensibilidade, aí começa lá a tomar alguma coisa fria, começa a sentir mais dor, começa a comer alguma coisa quente, começa a sentir mais dor também,
e às vezes é por causa disso aí. Ó, a Andréa Tolentino que está batendo palminha aí, é porque ela é a professora do nosso curso exatamente dessa área. O trabalho de doutorado dela foi exatamente avaliar as bebidas que os atletas consomem e o pH dessas bebidas. Ela fez vários experimentos, né, inclusive onde ela consegue mostrar que a gente não tem tempo de neutralizar a saliva, né, para manter aquele pH adequado dentro da nossa boca. Olha, preciso chamar você, ela de novo, para a gente faz uma live aí mais robusta, bota alguns atletas, a gente pode Oh, botar com um que certeza. de repente sente dor, quando o André voltar a gente pode colocar ele que usa já o protetor bucal para falar a diferença, né? Com Acho certeza. que é interessante, vou ficar com a ideia na Ó, cabeça e tem, aqui. tem muita coisa para conversar. Ó. A Andrea estuda muito essa questão aí do pH, das bebidas. Ela pode até te trazer assim, ó, pô, qual que é a bebida que o atleta consome? Qual que é a maltodestrina? Qual que é o pH? Ela sabe tudo. Eu fui banca da tese de doutorado dela. Foi Que fantástico legal. o trabalho que ela fez. Né? Tá para ser publicado ainda. Não sei se já não foi, inclusive, mas acho que inclusive antes de defender ela já conseguiu publicar. Então tem muita coisa nova, né? Então isso que a gente começa a perceber da nossa população de uma forma geral, né? Que hoje as pessoas vivem mais e tem a consequência também dessa vida mais longa em relação a essas mudanças que acontecem de estilo de vida mesmo. Então, treino mais, quando mais a saúde, né? Mas a boca acaba ficando sobrecarregada. Que legal, muito interessante. Quanto aprendizado, realmente uma aula, como alguém mais cedo disse aqui, e vou anotar ali sim, Andréia, você vai ficar no meu radar. Ele, se você É puder, a isso aí. gente traz uma nutricionista junto, traz um nutrólogo, faz uma mesa redonda aí, Vamos lá. e eu acho que pode ser bem interessante. Eu, a cada mês, tem uma parceria, né, com o Movimento Médicos Atletas, a gente faz uma live que chama Conexão Esporte e Saúde. E a gente leva Aham. justamente dois especialistas da área médica e dois atletas para falar de um assunto específico. E esse assunto é bem interessante, Com que tem a certeza. ver, né, com a área da medicina e com a nossa área aí do esporte também. Então, vou sugerir lá para minha parceira, médica atleta, para ela conhecer, porque eu acho que ela não conhece também, ela que é Isso. surfista e skatista, e eu acho que vai ser bem bacana. Pode contar com a gente, Legal. viu? A gente tem, como eu falei, como a nossa especialidade ainda é pequena, eu tenho especialista em todas as áreas aí, cada um com foco de pesquisa, com foco clínico. Eu acho que a gente pode contribuir bastante. E essas conexões que a gente Sim. faz com profissionais das outras áreas da saúde é fantástico, né? Porque assim como eu posso estar Sim. contribuindo com o trabalho do médico, ele pode estar contribuindo com o meu trabalho, com o do fisioterapeuta, com o psicólogo, com o pessoal da educação física. Eu acho que isso é fundamental, esse trabalho que a gente fala, né? Hoje a gente brinca que o trabalho ele tem que ser transdisciplinar. Então o pessoal fala assim, pô, mas o Aham. que é esse troço de transdisciplinar? Transdisciplinar é quando o dentista vai dar um palpite no trabalho de um colega de outra área, um médico, um fisioterapeuta, lógico, levando em consideração a sua expertise. Então a gente acaba agregando muito no trabalho de outros profissionais, assim como eles fazem com a nossa área também, né? Sim. Perfeito. Olha, Eli, foi um prazer. O Obrigada, prazer é viu? meu. Obrigada ao pessoal também que passou por aqui. A live fica gravada no IGTV, depois eu jogo lá no YouTube, só o tempo de baixar e de fazer o post bonitinho, mas vai do Isso jeito que a aí. gente está falando aqui, não tem edição, não. É isso aí. E pode falar. O, o que você precisar aí da nossa área, pode contar comigo, como todo o pessoal aí da odontologia do esporte, com certeza sempre vai ser um prazer estar participando, agregando, ajudando tanto os atletas quanto o pessoal das ciências do esporte como um todo, né? Eu acho que o negócio é agregar valor aí para esse trabalho, para o resultado final aí como um todo, né? É isso aí. Obrigada, viu, Eli? Um prazer. Eu que E até agradeço. mais, então. Tchau, Ah, tchau. prazer é meu. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.